a restauração. É falar conosco e refalar conosco e falar de novo, e muitas vezes deixar que a nossa vida seja precipitada aí em horas complicadas, em crises difíceis, usando circunstâncias para nos expor nossa vida, expor nossos relacionamentos, para que então nós cheguemos aqui, arrependimento. Se há algo que nós como igreja hoje carecemos, deve ser motivo de oração nossa, de busca diante do Senhor, Senhor, envia sobre nós um verdadeiro espírito de arrependimento, como igreja, verdadeiro espírito de arrependimento, para que nós saibamos nos aquietar diante do Senhor, nos prostrar diante do Senhor, confessarmos nossos pecados ao Senhor, a nossa irrealidade ao Senhor. Alcança mais os nossos próprios corações, arrependimento. Se não houver lugar para isso em nós, em nossas famílias, não há como o Espírito Santo colocar seu aval em nós como seu testemunho. É impossível. Continuando o texto. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos. Você sabe o que os fariseus fizeram com isso aqui, né? Nos tempos de Jesus. Acho que você sabe. Você sabia que tem uma caixazinha de couro, como se fosse um porta-versículos, que existe hoje, muito comum aí, você comprar em livraria evangélica se quiser. Uma caixinha de madeira, lá dentro tem vários versículos, chamados de caixa de promessa, caixa de versículos. Você já viu isso? O que os fariseus fizeram no tempo de Jesus foi algo semelhante. Quando havia se perdido a realidade de relacionamento com Deus no coração, então eles interpretaram esse versículo literalmente. Sabe como eles faziam para guardar o que o Senhor fez aqui? Eles faziam uma caixinha de couro, ela tinha compartimentos, e lá eles faziam cópias de versos das Escrituras, colocavam dentro da caixinha os papéis e amarravam aquelas caixinhas na palma da mão direita, como está escrito aí. O Senhor não falou para escrever a palavra dele na mão? Então eles fizeram assim. Eles selecionaram os versículos, puseram na caixinha e amarraram a caixinha na mão. Você não acha que essa maneira foi isso que o Senhor quis? Claro que não. Claro que eles fizeram isso completamente fora do foco do que o Senhor requereu. Religiosos, não é? E havia uma outra, o Senhor mandou atar também a palavra por frontal entre os olhos, não é assim? Então também tinha uma caixa que era para a testa. Já pensaram que figura estranha? Você fazia uma caixinha, amarrava, punha os versículos lá dentro e amarrava uma tiara assim, em volta da cabeça, e aquilo ficava na sua testa, parecendo um chifre, né? Já pensou sair pela rua assim? A palavra amarrada na testa e a palavra amarrada na mão. Assim eles interpretaram esse versículo, por causa da perda de realidade. Eram chamadas de filactérios. Lembra dessa palavra nos evangelhos? O Senhor Jesus reprovou os fariseus, falando assim: vocês alargam os seus filactérios para caber mais versículo dentro. Aquele menos espiritual tinha uma caixinha pequenininha, o mais espiritual tinha uma caixona cheia de versículos, né? Então ele fala: vocês alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. E o Senhor reprovou, dizendo: fariseus hipócritas, cheio da palavra, amarrada na testa, amarrada na mão, mas o coração completamente sem realidade, não é? Sepulcros caiados, como o Senhor falou. Você viu, irmão, a que ponto se deteriorou? Então você sabe que o que o Senhor está escrevendo nesse versículo aí não é para você amarrar a palavra na testa e nem na mão. Você sabe que o Senhor está se referindo a uma realidade espiritual. Ele está dizendo que a palavra deveria encher a vida mental daqueles que pertenciam a Ele. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, não é? Colossenses, Filipenses: tudo que é verdadeiro, puro, santo, amável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Foi isso que o Senhor quis dizer. E por que amarrar na mão, na sua mão direita, como diz aí? Porque mão fala de obras, tudo que fazemos. Então o que ele quis dizer? Tudo que vocês, como meu povo, vão fazer deve ser governado por aquilo que eu sou. Então a palavra amarrada nas mãos. Eles não deveriam fazer nada que não fosse condizente com aquilo que Deus é, e Deus houvesse ordenado, e que então trouxesse glória para Ele. Não é maravilhoso?
mas eles entenderam tudo religiosamente, porque a realidade foi perdida, né? Então nós precisamos recuperar isso hoje, porque se nós não recuperarmos essa realidade, não recuperaremos nada. Irmão, é um perigo muito grande quando nós não compreendemos isso e então nos contentamos com as coisas externas. Muito grande o perigo. Você sabe que o Velho Testamento registra tempos em que o tabernáculo estava sem a arca, não é? Os sacerdotes continuavam lá, os porteiros continuavam lá, o serviço continuava lá, mas a arca não estava lá. E se a arca não estava lá, o Senhor não estava lá. A glória, a presença do Senhor não estava lá. Com que será que tem se parecido em geral o cristianismo de hoje? Hein? Com que? Um templo sem arca, um tabernáculo sem arca, né? Porque o Senhor não é mesmo desejado ali. Laodiceia continuou fazendo todo o serviço, mas o Senhor do lado de fora, e fazendo o serviço de tal forma que nem a falta deles sentiram. Ele teve que bater na porta e dizer: eu estou na porta e bato. Triste, né? Tudo o que acontecia ali dentro, não sentiu falta dele. Mais um verso, versículo 9: e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, que lindo texto, todo familiar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as ensinarás ao teu filho. Que ordem maravilhosa, precisa, né? Porque é assim que tem que ser, para que haja realidade espiritual. E aí ele vai mostrando como, assentando, levantando, entrando, saindo, e a palavra governando o teu pensar, e a palavra governando o teu fazer, como vimos aí, né? E a palavra governando a tua casa, os umbrais da tua porta e na tua casa. Sabe por que umbrais da tua porta? Também é uma figura muito linda. Vamos explorar um pouquinho dela dentro dessa visão de família, como é mostrado aqui no Deuteronômio 6. Irmão, portas nas Escrituras falam de duas coisas. Portas nas Escrituras apontam para revelação. Por exemplo, a carta para a igreja de Filadélfia: tenho posto diante de ti uma o quê? Porta aberta, que ninguém pode fechar. Fala de revelação. Então, porta na Bíblia fala de revelação, e porta na Bíblia fala de governo. Quando Jerusalém estava queimando, e Jeremias lamenta, escreve as lamentações de Jeremias, ele diz assim: os anciãos já não se assentam mais nas portas. Anciãos nas portas, porque porta fala de governo. Então o sentido do texto aqui qual é? Governo. A palavra deveria estar escrita nos umbrais das tuas portas, ou seja, tudo aquilo que entra em nossas casas deve ser filtrado pela revelação da palavra de Deus. Será que isso é verdade? Será que isso é verdade nas nossas casas? E vice-versa. Tudo aquilo que sai de nossas casas deve ter o filtro, o aval da palavra de Deus, para que seja testemunho para o nome do Senhor. Será que nós temos filtrado? Filtrado o que é lido, filtrado o que é ouvido, filtrado o que é visto, televisão, internet. Irmãos, essas são umas pragas que tem danificado, mas não é pouco não, irmãos, é profundamente a vida das famílias no meio do povo de Deus. Então, se nós não recuperarmos esse palavra escrita nos umbrais das suas portas, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nossa vida doméstica precisa ser filtrada pela palavra de Deus. O que será que tem entristecido o Espírito Santo na nossa vida doméstica? Nós queremos saber? Só pedir a Ele, Ele vai nos revelar. Ele não é falho, Ele não é infiel. Então que nós tenhamos coragem de orar. Senhor, aqui na minha casa, aqui onde o Senhor me colocou como profeta, sacerdote, rei, há algo aqui que te desonra, há algo aqui que te fere. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selados para o dia da redenção. Será que a nossa vida pública é a mesma que a oculta? Senhor, nos ajude, irmãos, a recuperar a realidade. Nós temos, sim, como igreja em geral, sofrido com essas coisas, nós sabemos. Mas nosso Deus é um Deus
fiel e misericordioso. Se nós desejamos, Ele antes que nós deseja. Aliás, a grande questão não é o desejo dele, a grande questão é a falta de desejo nosso, porque Ele deseja. Ele deseja acabar com tudo isso. Ele deseja entrar, o Espírito Santo deseja sim entrar com essa sua vassoura enorme e varrer essa nossa casa de tudo aquilo que entristece a Ele, que não honra a Ele, que tem o colocado pelo lado de fora, impedido que nossas famílias sejam plenamente um testemunho para o Senhor. Glória para Ele, alegria para Ele, casa para Ele, habitação dEle. Então esse é o desejo do seu coração nas nossas famílias. Por isso que penso que mais do que tudo, nessa noite, já que temos só uma noite, esse é o ponto que nós devemos destacar. Se o Senhor te fez marido, esposa, cristã, irmão, isso não é um acaso, né? Ele te chamou com um propósito muito definido, de tornar nossa vida, nosso lar, nosso casamento um testemunho para Ele. Mas, irmão, uma das coisas que nos prejudica muito o nosso entendimento do propósito de Deus é uma visão distorcida da graça. Nós achamos que graça funciona assim: graça é Deus fazer o que eu não posso fazer. É isso também. É isso e muito mais do que isso, graça. Nós achamos que funciona assim: a graça de Deus vem como uma avalanche e passa por cima de tudo que eu sou, passa por cima de tudo que eu quero, e quando eu abro o olho assim, eu falo: oh, graças a Deus, a graça fez todas as coisas. É assim que nós deturpamos a visão da graça, conforme a Bíblia, porque isso não é assim que a graça age. A graça não age como um rolo compressor, passando por cima de nós. Sabe o que a graça faz? A graça nos estimula para reagirmos segundo as intenções do Senhor e o coração do Senhor. Vamos colocar de outra maneira? A graça habilita a responsabilidade. A graça de Deus não anula a responsabilidade do homem. A graça de Deus habilita a responsabilidade do homem. Mas de tal forma que se o homem diz assim: agora não, deixa para amanhã, hoje eu não quero, está confortável assim, então o Senhor não vai dizer: não, eu vou usar a minha graça e vou fazer tudo que você não quer. Não, Ele nunca faz assim. A graça vai continuar pelejando conosco, para que nós desejemos o que Deus deseja. Quando nós desejarmos o que Deus deseja, então nós demos livre curso à graça. Paulo escreve assim em 1 Coríntios 15: eu não tornei vã a graça de Deus. 1 Coríntios 15, versículo 10. Ele fala: mas ao contrário, pela graça eu sou o que eu sou. Então você vê que visão equilibrada ele tinha de graça. A graça trabalhando junto com a responsabilidade. A graça equipando o homem para responder aquilo que Deus quer. Se não fosse assim, não poderia haver na Bíblia versículos assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não teria nem sentido para um versículo desse, não é? Porque se quando Deus fala sua palavra sempre é uma palavra de graça, sua palavra sempre dá o que Ele é, transmite o que Ele é, então tudo depende da palavra de Deus e mais nada. Mas não é assim. Hoje, se ouvirdes, não endureçais os vossos corações. A geração do deserto ouviu, não havia nenhum problema com a graça, nenhum problema com a palavra, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Hebreus 4:2. Porque ela não foi o quê? Misturada ou acompanhada com a fé naqueles que a ouviram. Em outras palavras, significa que eles não agarraram aquilo que ouviram. Ouviram, mas não agarraram aquilo que ouviram. Como pegar água num vaso furado. Você até consegue, se o furo é pequeno, você até consegue encher o balde, mas daí a pouco o nível começa a baixar. Você pegou a água, mas não reteve a água, né? Então, irmãos, há sim necessidade do exercício da nossa responsabilidade, dizendo: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Eu sei que o preço é alto, o preço é caro. Sei que há coisas na minha vida que para mim já são claras, que te ferem o teu espírito, ferem o que o Senhor deseja. E o Senhor sabe que eu as tenho preservado. Mas, Senhor, eu quero que o Senhor me limpe delas. Quero assumir posições mais claras com relação a elas, porque o Senhor vai nos habilitar para assumir, mas Ele quer ouvir isso de nós. Quando Ele ouve isso de nós, então a graça está aberta para nós nos posicionarmos daquela maneira que a própria graça gerou em nós desejo de nos posicionar.
Então nunca separe, nunca jogue um contra o outro, porque graça e responsabilidade andam juntas, elas cooperam no trabalhar de Deus, para o cumprimento do seu propósito. Vamos um pouquinho para Efésios, então, gastarmos apenas alguns minutos lá naquele texto juntos. Abram, por favor, Efésios capítulo 5. Irmãos, o livro de Efésios menciona 9 vezes a palavra igreja. Como fizemos com Deuteronômio, vamos rapidamente fazer com Efésios capítulo 5. Bem panoramicamente, como disse, é a única coisa que podemos fazer numa noite só. Nós vamos confiar no Senhor que Ele vai deixar algo registrado no nosso coração para a nossa edificação. E para irmos aos pés dEle, claro, com tudo isso, né? Não é só para ir encher nossa cabeça. 9 vezes o livro de Efésios menciona a palavra igreja. Você sabe que essa é a epístola da igreja. É a epístola que foca o corpo de Cristo mais do que qualquer das outras. Ela e Colossenses andam juntas, né? Colossenses falando da glória do cabeça da igreja, e Efésios falando da glória do corpo da cabeça. Um par. Colossenses e Efésios, cabeça e corpo. 9 vezes em Efésios aparece o termo igreja. Uma vez no capítulo 1, verso 22, a segunda no capítulo 3, verso 10, a terceira no capítulo 3, verso 21, e 6 vezes em Efésios 5, 22 a 32. Efésios 5, 22 a 32. O texto que eu gostaria que os irmãos olhassem para ele aí nas suas Bíblias. Efésios 5, de 22 a 32. 6 vezes, depois você busque aí, você vai encontrar a palavra igreja. Por que nós estamos mencionando isso? Em primeiro lugar, por causa do significado. Essa é a epístola da igreja, a epístola aos Efésios. Em segundo lugar, porque dentro do texto, que mais do que qualquer outro foca o significado, a profundidade, a realidade espiritual do que é o casamento, você tem 6 vezes a palavra igreja. Você acha que isso é por acaso? Irmãos, na minha opinião, não há nenhum texto mais rico, mais maravilhoso que Efésios 5, 22 a 32 para falar de casamento. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, e tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, e etc. O texto é tremendo, não é? Falando sobre relacionamento conjugal. Dentro dele, 6 vezes a palavra igreja. Você acha que é por acaso? É claro que não é. A primeira lição que esse texto está nos ensinando é: o nosso relacionamento conjugal, ele aponta, ele é para muito mais do que para si mesmo. Ele está para muito além do que ele mesmo. Por isso, 6 vezes a palavra igreja aí. Irmão, chega a acontecer aí, no versículo especificamente 23, de você não saber se Paulo quer se referir a Cristo ou ao marido. Tal é a mistura que ele faz aí. O versículo 25, veja lá, 23. O marido é o cabeça da mulher. Então aqui está claro, é o marido que ele está falando, é a mulher que ele está falando. Continue. Como Cristo é o cabeça da igreja. Então aqui também está claro, Cristo e a igreja. Agora olha a última frase: sendo este mesmo Salvador do corpo. Essa frase você não pode dizer exatamente se Paulo está falando só de Cristo e da igreja, que Cristo é o Salvador do corpo, ou se ele também quer dizer, sendo este mesmo, o marido como sendo esse Salvador do corpo, que é a esposa. Porque na verdade essa expressão se refere aos 2 relacionamentos. É por isso. Cristo é o Salvador do corpo, e o cabeça, o marido, é o salvador da esposa, no sentido do texto aí. É claro que não é salvador no sentido de expiador. Só Cristo fez expiação pelos pecados, é óbvio, né? A palavra salvador aí significa preservador. Ela aparece em 1 Timóteo 4,10 no original. Mais uma vez você vai ver, 1 Timóteo 4,10. Lá Paulo usa, a tradução em português usa a palavra salvador também. No original, preservador. Lá fala que Cristo é salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis.
Então, quando a palavra salvador é usada lá, se refere a preservador, porque Cristo não é o salvador de todos os homens, né? No sentido específico do termo. Então a palavra lá tem um sentido mais geral, é preservador. Cristo é o preservador de todos os homens, especialmente dos fiéis. E aí também em Efésios 5:23, Cristo sendo este mesmo o preservador, ou salvador, conforme diz aí, do corpo. Então a palavra aí se refere tanto a Cristo quanto ao marido. Citei esse versículo para os irmãos verem como que essa passagem, Efésios 5:22-32, ela faz algo tão lindo. Ela faz uma mistura tão grande entre Cristo e o marido, e a igreja e a esposa. 6 vezes a palavra igreja. É impressionante. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui desse texto: o nosso relacionamento conjugal, em primeiro lugar, não é para a nossa realização. Graças ao Senhor, Ele nos traz, sim, em Cristo, realização. Graças ao Senhor pela vida conjugal, com tudo que ela significa. A vida de companheirismo, a vida de relacionamento, em todos os níveis, espiritual, físico, sexual, tudo que significa o casamento. Amém por Ele. Mas, quando o Senhor instituiu o casamento, Ele instituiu para muito mais do que a nossa realização. E o que esse texto está dizendo é que ele foi instituído para mostrar, para revelar, mesmo que de uma forma limitada, é claro.